ideia aqui, né, você tem 2 cilindros e só que o do meio ele é oco, né? E o do meio ele está mais quente que o de fora, né? Então você vai escrever a expressão aí de acordo com isso daí. Aí o que que acontece, né? Pode ter duas situações, né? Você pode ter uma situação em que o calor ele está se propagando de maneira uniforme, assim, homogênea, né? Ou seja, em regime estacionário, né? A palavra certa, e o material ser homogêneo e tal, e você pode aplicar a expressão direto. Então é como está aqui, né? Assim, se o fluxo for estacionário, né? Se não houver variação ao longo do trajeto ali da área, nada variar, você pode aplicar. Se a única coisa diferente aqui foi a diferença de temperatura, você pode aplicar essa expressão aí da potência, né? Fluxo aí de calor direto. Agora, nesse problema aí que a gente está resolvendo, você não pode fazer isso porque o calor ele não está se propagando. Na verdade, assim, a área ela está variando, né? Porque à medida que, por exemplo, você vai ao longo do raio aqui, né? O calor está indo de dentro para fora. Então, ao longo do raio, a área ela vai sempre aumentando, né? Porque os círculos vão ficando cada vez maiores até chegar em RB, né? Ou seja, o comprimento da circunferência vai mudando, né? E aí a área também, pela qual o calor vai fluindo, também vai mudando, né? Então você tem que usar aquela outra expressão quando a temperatura ela vai variando ao longo da trajetória ali, né? Então você vai usar essa expressão aqui, né? Fluxo de calor é igual a menos, né? O K, que um valor que depende do material que está sendo trabalhado, né? Em geral, os metais eles têm um K bastante alto, são bons condutores de calor, né? E os materiais tipo a borracha, né? Os materiais que em geral são isolantes elétricos também são isolantes térmicos, têm um baixo valor de K. Esse A é da área, né? Que você está considerando ali. O dt dx é a variação de T em relação ao comprimento que você está considerando. No nosso caso do problema ali, o comprimento é o raio, né? Você está analisando ao longo do raio, então é como a temperatura vai variando ali ao longo do raio. Eu vou compartilhar aqui então a tela do exercício novamente, né? Então primeiro você escreve a expressão, né? H igual a menos K A, né? dt. Aqui não vai ser dx, vai ser dr, né? Então você escreveu isso aí. Então, vamos repetir ali o H. O K ele só depende aí do material que está sendo considerado, então ele vai aparecer na expressão final, não importa qual é o valor dele, né? Vai ser uma constante, então não importa. Mas o A, ele muda. Então a gente precisa escrever o A e ele muda à medida em que o raio muda, né? Então a gente precisa escrever o A em função do raio. Esse é o que é a área da parede de um cilindro, né? Um cilindro ele é como se fosse uma folha de papel enrolada, né? Vamos supor, você pega uma folha A4, aí você junta as duas laterais dela, né? Pega duas laterais e aproxima uma da outra, você faz um cilindro, né? Então, a área desse cilindro formado é igual à área da folha de papel aberta, ou seja, lado vezes lado, né? Qual é o tamanho desse lado aqui, né? O lado aqui equivalente ao que forma a circunferência, né? Qual é o comprimento? A circunferência aqui, ela é equivalente a um lado dessa folha de papel que eu estou falando, né? Que você dobrou. E quanto que tem esse comprimento aqui? Esse comprimento é 2π vezes o raio, né? O comprimento de uma circunferência. E o outro lado dessa folha de papel que a gente está usando como exemplo é o L aqui, né? É a altura do cilindro. Então, isso aqui é a minha área. É a minha área em função do raio. Então, olha só, à medida em que o raio... O L é constante nesse problema, né? Ele não muda. Então, não importa o ponto que eu esteja considerando aqui, o L é sempre o mesmo. O que vai mudar é o R. À medida em que o R aumenta, a área aumenta.
Isso aí é igual a área. E o resto ali é dt dr. Então, beleza, ó. Então eu consegui escrever a expressão, né, colocando a área que vai mudando em função do raio, né? Para quê? Porque aí eu posso fazer uma integral, né, que vai resolver esse dtdr aqui para mim, e na qual a minha variável ali é o r, não é o a, né? E aí não daria para integrar se a minha variável fosse o a. Então eu precisei fazer essa substituição de variável aí. Beleza, aí como é que eu resolvo agora, né? Eu agora posso separar essa equação diferencial aqui, ela é separável. Então eu posso jogar esse dr para o outro lado, escrever então hdr igual a menos k 2πrl dt. E posso escrever outra, né, jogando aquele r para lá, para juntar, né? Então aqui eu tenho, ó, tudo, esse cara todo aqui é constante, ó. E esse aqui também é constante, né? Então aqui a gente vai ter que fazer o quê? A gente tem um dr aqui e tem um dt aqui, né? Vou escrever assim, h, uma integral aqui, que é de 1 sobre r, dr, né? O raio, ele está indo de onde até onde, ó? O raio, ele está indo do r igual a a, né? RA, até RB. Da parede mais interna até a parede mais externa, né? Então, esse é o primeiro lado ali. Igual, ó, ali o que for constante eu posso deixar fora da integral, né? Porque não vai alterar. Tudo que for constante eu tiro fora ali. E o dt eu vou ter que integrar também, né? Então aqui eu tenho um dt, né? E a temperatura? Quais são os limites de integração? A temperatura, ela está indo de TA até TB. TA é maior do que TB, né? Por isso que o fluxo térmico ele acontece nesse sentido, né? Se fosse TA menor que TB, seria o contrário. E aqui, ó, quanto que é a integral de 1 sobre U, sobre R, dr? É ln. Então, ali vai dar H, ln, né? De RB, né? Aqui eu só estou usando a nomenclatura errada, né? Vou botar A até B. Então, ali vai dar ln de B sobre A, né? E do outro lado, menos 2. Então, a integral de um dt aí molha, né? TB menos TA. Aí agora você separa de novo, né? Porque você está querendo saber quanto que é o H. Aí, ó, não está ainda, né? Ainda não é o resultado aqui, né? Foi mostrado para você alcançar. Qual é a diferença, né? Esse sinal de menos. Quando você joga esse sinal de menos aqui, o TB fica negativo e o TA positivo. Então fica TA menos TB.